Todos buscamos o mesmo: viver mais e viver melhor. Você já se perguntou o que isso realmente significa? Neste espaço, você conhecerá histórias reais de pessoas que decidiram transformar suas vidas e especialistas que compartilharão ideias, experiências e ferramentas para te ajudar a entender, aprender e crescer a cada dia. Bem-vindo ao Viva Mais, Viva Melhor, o podcast. Olá, bem-vindos! Neste episódio, vamos falar de uma forma simples e prática sobre o bem-estar. Eu sou Cíntia Liskovski e este é o podcast Viva Mais, Viva Melhor. E hoje aqui temos uma grande convidada, Ros Romo, que já é nutricionista há 12 anos e ela vai nos ajudar a explicar como funciona esse eixo entre o intestino e o cérebro e qual é o papel que a microbiota desempenha em relação ao nosso bem-estar. De uma forma integral. Bem-vinda. Obrigada, Cíntia, por me convidar para este espaço e poder falar desse tema tão interessante, para que fique mais fácil de digerir. E vamos entrar no assunto? Vamos falar sobre o eixo entre o intestino e o cérebro. Como podemos entendê-lo de uma maneira mais fácil sem parecer tão científico? Ah, sim, isso é muito fácil. Primeiro, a gente vai fazer uma analogia para entender isso melhor. Imagina só esses momentos em que você sente assim frio na barriga, ou ainda, sabe, quando você tem assim uma apresentação, algo importante para fazer, e aí, de repente, você sente uns movimentos aqui estranhos. E o que isso quer dizer? Que existe uma conexão assim muito grande entre o que acontece dentro de você, no seu intestino, e o que acontece na sua cabeça. Então, a gente tem essa conexão. É como se ficassem conversando o tempo todo. Ah, eu amei essa frase, assim, conectados. Explica melhor. É assim, só para dar uma ideia mesmo. É como se o intestino ele tivesse essa conversa, essa sensação assim de nervoso mesmo. E quando a gente está numa situação de estresse, isso fica muito mais fácil de notar. E aí a gente pode ver que o nosso corpo ele não funciona de forma separada, mas como um todo, de uma forma muito integral. Eu gosto disso de ser como se fosse uma conversa, porque deixa mais fácil de entender. Então, a gente não está falando de nada estranho. Todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida. Com certeza, é um frio na barriga que você falou antes. Sim, é isso mesmo. É algo muito cotidiano que todo mundo sente no dia a dia. Talvez a gente não use essas frases ou essas palavras, conexão e eixo intestino-cérebro, mas, sim, é uma coisa que a gente vive. Claro, é uma forma fácil de entender, ainda mais quando a gente fala do intestino e do seu bem-estar e da microbiota, mas isso de microbiota parece uma coisa de laboratório, não sei. Não é uma palavra que faça parte do nosso vocabulário do dia a dia, a não ser que você trabalhe com nutrição, medicina. Então, como poderia nos ajudar a entender isso assim da microbiota de uma maneira mais fácil? É algo muito simples. Imagine, por exemplo, que você tem um planeta vivendo aqui dentro. E isso, gente, é falar assim de trilhões de micro-organismos que trabalham para favorecer o nosso corpo. E olha, esses micro-organismos, eles ajudam assim a decompor os alimentos que a gente consome. E aí é importante a gente ter uma alimentação com mais ingredientes frescos, menos refinados, com mais porções de frutas e vegetais. Esse ecossistema, ele também precisa desses alimentos porque eles ajudam no processo de obtenção de energia para o nosso dia a dia. Favorecem essa parte da absorção dos nutrientes necessários para nos manter ativos e, sobretudo, favorecem também essa parte de como a gente se desenvolve nas atividades cotidianas. Claro. Além disso, é como o jardim, né, que você falou antes de entrar aqui, é como qualquer jardim, que ele influi, né, no que você faz no dia a dia. Essa analogia, ela é perfeita. O nosso ecossistema é como um jardim. A gente tem que limpar, regar, proteger, tem que nutrir. Mas para quê? Para que esse jardim possa florescer e nos dar ótimos resultados. Por isso é importante contar com uma microbiota equilibrada no nosso intestino. Muito interessante o que você está falando. E olha,
Essa conexão entre o intestino e o cérebro que a gente falou no começo da nossa conversa aqui é algo que todos nós vivemos no nosso dia a dia. Mas como é essa relação entre o que a gente come e como nos sentimos ou como nos faz sentir? Porque todo mundo já passou por isso. Não sei, tem um dia que você pula uma refeição, ou então come alguma coisa que não deveria, alguma coisa pesada. Aí a gente se sente cansado, inchado, irritado ou simplesmente desconfortável. Como a gente pode entender essa relação de uma forma fácil? Olha, primeiro é lembrar que isso não é uma varinha mágica ou uma receita mágica. Os alimentos que consumimos, eles fornecem nutrientes que beneficiam toda essa parte da energia para a gente se sentir disposto e podem fornecer nutrientes que ajudam nessa parte da comunicação. A gente pode falar, por exemplo, dos ácidos graxos, como é o caso do ômega 3, que é muito importante porque ajuda na proteção das nossas células. Mas também tem um papel importante nessa comunicação neuromotora, ou seja, em como pensamos e em como nos movemos. Então, por isso é importante a gente entender a relação entre o que o nosso intestino absorve graças à microbiota e como isso está interconectado com o nosso cérebro e conseguindo contribuir para essa transmissão que é chamada de nervosa. Claro, mas às vezes o que a gente quer é uma resposta rápida, coma isso e se sinta assim, ou coma aquilo e pronto, resolvido. Mas a verdade é que não é assim. Não é fácil assim. A verdade é que também depende muito das decisões que a gente toma no dia a dia. Por exemplo, ter uma hidratação melhor, consumir os alimentos que a gente sabe que são mais nutritivos, que têm nutrientes de melhor qualidade e tomar a decisão de se mexer mais. Talvez não seja indo para uma academia ou baixando um aplicativo, mas sim tomar essa decisão de começar a se mexer mais. E para quê? Para que essa conexão nos faça sentir melhor. Por isso, é importante, como você disse, não colocá-lo como algo mágico, mas sim uma mudança de cada vez. Seguir hábitos melhores, benéficos e também fazer um pequeno esforço para que eles se tornem cotidianos. Claro, é tornarmos mais fáceis, porque às vezes não fazemos porque achamos que é difícil. Eu não tenho tempo. E sim, de vez em quando você passa o dia inteiro em reuniões e você não tem, talvez, o tempo para sair, caminhar, mas essas pequenas mudanças podem ser simplesmente fazer sua reunião em vez de ir no computador, pelo celular, e aí caminhar, movimentando o seu corpo, ajudando o seu corpo. Sim, além disso, é importante incluir também o descanso. Entre uma reunião e outra, separar um tempo para você descansar, para respirar e conseguir relaxar. Parece fácil, mas requer esse pequeno esforço para introduzir isso nos seus hábitos. Por isso também é importante a gente ter consciência do que está fazendo. Nos hidratar. Se a gente sabe que não costuma beber água o suficiente, então tem que fazer uma pausa, respirar, se hidratar, ter esse descanso, organizar os seus horários. Dedicar um determinado tempo ao trabalho, à sua casa e também ao descanso. Mas por que fazer isso? Não se trata de dormir 8 horas. Se trata de ter um sono reparador. Não se trata de fazer todo o trabalho de uma vez só. Se trata de fazer esse mínimo esforço para conseguir uma mudança e poder alcançar um melhor resultado. E o que a gente consome ajuda nessa parte da conexão. Claro, é prestar atenção nesses pequenos detalhes que você estava falando. Eu concordo totalmente. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente também tem que falar, que é ter um bem-estar, mas sem sentir culpa. Porque nem tudo é perfeito. A gente sabe que, às vezes, simplesmente acontece e pronto. Não tem que sentir estresse nem culpa, é mudar de hábitos, não é? Isso mesmo. E uma revelação. A perfeição não existe. E isso é muito bom, importante a gente colocar aqui. Mas a gente pode fazer essas pausas, pode manter essa ideia de fazer pequenas coisas, um passo de cada vez.
e ganhar essa confiança, sabe, de saber incluir isso nos nossos hábitos. Então, se a gente tiver uma relação melhor com a gente mesmo, a gente vai se conhecer mais, vai conhecer melhor o nosso corpo e poder também incluir essa mudança de hábitos no nosso dia a dia para escutar o que o nosso corpo diz. Claro, e assim a gente faz de uma forma realista, porque na verdade fica muito mais alcançável, porque quando algo parece complicado demais, a gente acaba deixando isso de lado, não é? Sim, o simples também conta. Essas pequenas mudanças, esses pequenos passos que você começa a dar, não deixe de fazê-los. Isso conta muito. Claro! E, bom, dentro das rotinas de bem-estar, também há produtos de nutrição. Ros, conta pra gente como podemos falar dos suplementos e como consumi-los de uma maneira responsável, sabendo, é claro, que não existem soluções mágicas. Você mesma disse, não é solução mágica, é responsabilidade. Os suplementos, também chamados de suplementos nutricionais, eles não substituem o alimento. Pelo contrário, suplementam a alimentação. Então é importante saber incluí-los na nossa alimentação. A gente também tem que estar informado, conhecer as tabelas nutricionais, saber os benefícios que os nossos cientistas informam e conseguir tomar as decisões para consumi-los de acordo com as nossas atividades, com toda essa parte da nossa individualidade, porque a gente não é igual, não é mesmo? Claro. E, sobretudo, não falar deles como algo mágico, nem como algo médico. Quando atribuímos a eles algo mágico ou médico, aí a gente perde toda essa parte importante dos benefícios presentes nas recomendações dos nossos cientistas. E importante, tem que consumir de acordo com a dose recomendada pelos nossos cientistas. Totalmente de acordo. Isso é básico. Claríssimo. E sabe de uma coisa? Também não pode colocar toda a expectativa no produto, Ros, mas talvez vê-lo como parte do seu dia a dia. Perfeito! E incluí-los de acordo com a informação que a gente tem. Também pensando no nosso estilo de vida e fazer isso de uma maneira orgânica. E jamais atribuir uma questão mágica, como a gente estava explicando. Sim, com certeza. E bem, dentro do nosso portfólio de nutrição aqui na Amway, a gente tem o ômega ou triplo ômega, dependendo do país. Tem os probióticos também. Então fala mais sobre eles pra gente, Ros, por favor. Claro, Cíntia. É importante você saber que neste espaço a gente está deixando um link para que você possa consultar os nossos produtos. E lembre que os benefícios dos ácidos graxos ômega 3, eles são importantes na nossa alimentação para incluí-los, porque o nosso corpo não os produz sozinho. Então, a gente tem que consumi-los na alimentação. Por isso, é importante conhecer as informações para incluí-los na nossa suplementação e lembrar que quando a gente tem uma microbiota, sabe, com micro-organismos benéficos no nosso corpo e que ela esteja em equilíbrio, aí a gente consegue ter esses benefícios que a gente estava comentando. Sabe, esses benefícios, por exemplo, conseguir metabolizar a energia dos nossos alimentos, ter melhor absorção dos nutrientes e graças a esse universo positivo que a gente encontra por meio da suplementação. Então, gente, é falar de benefícios. Benefícios, sem atribuir nada mágico, nada médico, apenas incluir os dados científicos que a gente tem a partir das informações que a Amway dá. E eu acho ótimo falar dessa maneira, falar de nutrição, porque a gente não está prometendo nada, não está criando expectativas. É ciência, é nutrição, como você disse. Ros, foi um prazer conversar com você. O tempo voou e, infelizmente, já está acabando. Mas acho que este episódio deixa algo bem simples. O nosso corpo está falando o tempo todo. E, embora a gente não consiga fazer tudo perfeito, a gente pode sim começar a observar como se alimenta, como descansa, como se hidrata e, sobretudo, como se sente. Ros, uma última mensagem que você gostaria de deixar a todo mundo que está vendo a gente agora.
Obrigada por me convidar para este espaço e eu quero fechar com esta mensagem. Não se esqueçam, a gente se esforçar para fazer pequenas mudanças nos leva a grandes decisões na vida, para conseguir manter uma rotina diferente, para ter essa conexão no nosso corpo. Porque vale lembrar, ele não funciona como partes separadas, ele funciona como um todo. E o próximo passo é se alimentar melhor, consumir mais água, se movimentar, fazer exercícios, porque isso também faz parte. E, principalmente, não esquecer a importância de descansar. E tem que lembrar que o descanso, ele ajuda a reparar o nosso organismo. E aí, no dia seguinte, a gente toma essas decisões que são melhores para o nosso dia a dia. Então, pequenos passos, pequenos. Com isso, a gente consegue fazer uma grande diferença. Mas, acima de tudo, tem que lembrar sempre de se informar sobre todas essas mudanças que a gente faz e saber quais são os nutrientes que vão ser benéficos. É que está tudo conectado. A verdade é que o nosso cérebro e o nosso intestino, eles falam com a gente o tempo todo. E, na realidade, se um dia você não fizer direito, se um dia não se alimentar bem, não se hidratar bem, tudo certo, você tem a chance de fazer melhor no dia seguinte. Sim, é apenas fazer isso de forma consciente, trazer isso para a consciência, para ter essa conexão entre o nosso intestino e o nosso cérebro, né? Muito obrigada, Ross. Que prazer. Este foi o podcast Viva Mais, Viva Melhor. Nos vemos no próximo episódio.